Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. A todos que aqui estão, abra aí Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. A você que acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para falar no meio do teu coração. Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Um povo que já tinha visto de tudo, assistiram Deus tirar os seus pais do lado do Egito, conduzir pelo deserto, levar até a terra que manda leite e mel. Um povo que pôde ouvir através dos profetas, através dos sacerdotes, a voz genuína de Deus. Mas é um povo que está se dispersando agora, e Isaías é chamado para trazer ao tempo essas pessoas de novo. E olha o que ele diz nesses versículos 2 e 3 do capítulo 1. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Talvez, ou quando eu e você passamos a não entender mais a voz de Deus, Deus começa a falar a natureza. Deus começa a falar com céus e terra. E Ele começa a declarar nessa ocasião o seguinte: criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por tão rica oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Talvez, meu Pai, não seríamos, na verdade não somos dignos de sempre entrar na tua presença. E talvez recitar poesias, porque não passam disso, poesias diante do Senhor, quando não temos tempo nenhum de viver nenhuma delas. Mas é um privilégio estar na tua presença mais uma vez, sendo assistido pelo Espírito Santo, e é Ele que eu clamo agora. Esse Espírito Santo que me tocou através desta palavra, que Ele venha falar mais alto em cada coração nesta manhã, porque nenhuma palavra que eu vou ministrar aqui vai convencer alguém, mas o teu Espírito, Ele pode. Eu clamo a esse Espírito, tenha liberdade desde agora, sobre o pregador, sobre a tua igreja, e que nós possamos sair daqui entendendo, meu Pai, conhecendo de verdade quem Tu és, para que nós possamos dar testemunho àquele que ainda não conhece, ou que quem sabe eu julgue que não conhece, mas talvez eu esteja aqui e eu não te conheço ainda. Fala conosco, Espírito Santo. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Há certos momentos na igreja que não passam de poesias. Nós até elegemos bem alguns trovadores para fazer um fundo musical. Nós nos analisamos, nos munimos de frases de efeito. E de repente alguém de fora que não conhece o meu relacionamento com Jesus diz como ele é conhecedor, como ele tem intimidade com Deus. Deus está falando para mim e para você nesta manhã que nós somos menos que um animal na presença dele, porque o boi conhece, o jumento sabe a manjedoura, mas o meu povo não. Pastor, quando eu demonstro que eu não conheço, meu Deus, quando vem o tempo difícil, quando vem as situações difíceis, e ao invés de eu me aproximar dele, eu me afasto. Eu chego a culpar a igreja, o local
Mas foi a igreja que te colocou em situação difícil. Foi Deus que te colocou em situação difícil. Mas nós cantamos. Em um momento de sobriedade, nós declaramos uma poesia linda como essa: ninguém é mais do que tu. Mas no momento difícil eu me afasto, eu vou para longe. Abra comigo em Oséias. Oséias capítulo 6. Ele diz que o seu povo não conhece mais, mas Deus tem um plano para esse povo. Mesmo nós sendo displicentes da graça e da misericórdia dele, de quem ele realmente é, ele tem um plano para mim e para você. Ele te trouxe até esta manhã porque ele fala: do jeito que está, não dá para permanecer, mas eu tenho um plano para a tua vida. E está melhor aqui, Oséias capítulo 6, versículo 1. Tem uma proposta para mim e para você. Olha o que ele diz: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou-nos e sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ainda há expectativa de vida para mim e para você nesta terra. Ainda podemos viver o melhor de Deus nessa terra. Ao 3º dia Jesus ressuscitou para te dar vida nova, e ele diz: eu dou vida e vida em abundância. Mas pastor, como é que eu posso viver isso? Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus lá nos altos céus entendeu, olhando para a terra, que o povo não estava compreendendo a mensagem mais. Então ele disse: eu vou enviar a própria palavra. E diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele envia o seu filho, e ele começa a ser um modelo para mim e para você. E nesse tempo Deus espera o quê? De mim e de você: conheça e prossiga em conhecer como é que ele age, como é que ele faz, como é que ele age, como é que ele tem derramado as suas bênçãos, como que ele tem abraçado pessoas que talvez ele não tenha feito. Olha o que ele vai continuar dizendo: como a alva será a sua saída. Deus tem uma saída para mim e para a sua vida. Talvez você esteja no estado depressivo hoje, deplorável, que as pessoas olham e até te detestam, mas Deus está falando que através de Jesus ele tem uma saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Eu não sei em quanto tempo você tem andado em terra seca por aí. Eu não sei há quanto tempo você não tem produzido nada. Todos os planos, todos os sonhos têm caído por terra. As pessoas nem te convidam mais. Você não serve mais para o convívio familiar ou de amizade, porque você é uma terra improdutiva. Ele está dizendo que ele vai vir como uma chuva sobre a tua vida. A partir do momento que eu tomar o intuito de conhecer e prosseguir em conhecê-lo, nós cantamos ele: ninguém é mais como ele. Ninguém tem tanto poder sobre a minha vida, sobre as minhas causas como ele. Mas será que eu tenho demonstrado isso lá fora? Ele deixou aqui para nós, em Oséias, o que nós deveremos fazer para ter nova vida diante dele. Ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos nova vida. E tudo o que nós teremos que fazer é conhecer. Mas nós temos conhecido ou temos tomado tempo desse conhecimento de um modo superficial. Conhecemos Jesus apenas em teoria, às vezes nem em teoria. Aí, aqui no versículo 4 ele vai dizer: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. A nossa vontade de conhecer esse Jesus, a nossa vontade de estar na presença dele,
tem sido como o orvalho da manhã. É uma vontade que vem e logo passa. E Deus está perguntando para mim e para você nessa manhã: o que eu faria a vocês? Vocês dizem que me amam tanto, dizem que me veneram tanto, me glorificam tanto. Está ali as nossas canções, eu não preciso falar muito, você acabou de cantar. Mas quando vem a situação difícil, eu me afasto. Quando vem tempos difíceis, eu não sou capaz de glorificar como Ele é. E Deus está perguntando para mim e para você, igreja: que te farei? Que te farei? Será que somos dignos dessa presença? Será que somos dignos de recitar poesias lindas como essa? Ah, pastor, o Senhor está sendo duro demais. Eu vou dizer que o que nós temos seguido como evangelho nesses nossos dias tem sido tão pífio, tem sido tão faltoso de conhecimento de quem realmente Ele é, que nós temos virado piada. Nós somos uma piada na boca do povo por aí. Não, pastor, você está equivocado. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Esse rapaz que vai falar no vídeo é o comediante Rodrigo Marques. Ele está contando a experiência dele quando foi ser evangelizado, talvez por alguém como eu e você, que acha que conhece a Deus. Olha só. Aleluia. Hoje eles são Só crê em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo crê. Tudo. Mais que eu mesmo, mais que minha vida. Esse vídeo é um tapa na cara de todo cristão. Só crê em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo crê. Tudo. Não mais que eu mesmo, mais que minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio viver e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa de tudo para tu. Tu já leu? Não li não. Não, peraí, eu fiquei confuso. Não é tudo. E tu leu? Não deu para mim não. Mas o que foi que eu? Tu já leu também, irmão? Se não deu. Às vezes eu tô domingo num lugar que tem um cara que é só o filho de uma gente. Às vezes a gente tem os brasileiros. Tu leu esse irmão falou: não, vi na Bíblia que está lendo, pastor. E se eu disser, já li todas as vezes, já não importa, sei todos os nomes. Sabe quem é Christian Grey? Mas não tenho a menor ideia quem é Caim. Hoje esse menino cristão nunca leu a história de Jesus completa na Bíblia. Se esse livro é a palavra de Deus e ele é poderoso para mudar a sua vida, o que tem te impedido de ler esse livro e também ser transformado? Volta no início do vídeo, por favor. Esse vídeo é um tapa na cara de todo cristão. Só crê em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo crê. Tudo. Não mais que eu mesmo, mais que minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio viver e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa de tudo para tu. Tu já leu? Não li não. Mas peraí, eu fiquei confuso. Não é tudo. E tu leu? Não deu para mim não. Mas o que foi que eu? Tu já leu também, irmão? Se não deu. Às vezes eu tô domingo num lugar que tem um cara que é só o filho de uma gente. Às vezes a gente tem os brasileiros. Tá tudo prestando graça. Pausa. Tu leu essa Pausa. Vocês estão ouvindo as risadas? Eles estão rindo de mim e de você, igreja. A gente virou piada.
se identifica com alguma coisa sobre isso? Às vezes a gente canta uns pedacinhos juntos e está tudo bem. A Bíblia vai falar para mim e para você: conhecer e prosseguir em conhecer. Nós estamos virando motivo de escárnio, igreja. Viramos piada. Esse homem hoje ele se autodenomina ateu. E ele diz: eu não sou ateu porque não acredito na Bíblia, eu não acredito nas religiões. Porque cantam, pregam, mas não vivem. Eu sei que a Bíblia é verdadeira, ele fala isso, busca lá no YouTube. Eu tentei seguir as religiões, mas as religiões para mim são piada. Eles estão rindo de nós, igreja. Isso é grave. E eu, por esses dias, fui falar com alguém e eu defendi ali, aleluia, eu defendia o retorno dos estudos bíblicos na igreja, sabe? Escola dominical, isso não existe mais nas igrejas. E eu, com muito entusiasmo, fui falar com a pessoa: olha, a gente tinha que voltar com os estudos, e para mim, na minha concepção, tinha que ser obrigatório. Sabe o que a pessoa falou para mim? Isso é religiosidade. Quando a Bíblia está falando para mim, para você conhecer e prosseguir em conhecer. Fora de mim não há vida. A fé que eu e vocês estamos professando hoje está virando piada. Versículo 5: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, e os matei. E os teus juízos serão como a luz. Já está aparecendo aí, olha aí. O mundo já conseguiu identificar que o que nós professamos como fé tem sido piada. As pessoas metem o dedo na minha, na sua cara, e dizem: onde é que está teu Deus? E Deus tem feito tudo isso. No capítulo 4 de Oséias, no versículo 4 diz assim: todavia ninguém contenda, porque nós poderíamos agora ir lá no Rodrigo Marques, pedir conta dele. Ei, você está fazendo piada com a igreja, você está devorando a imagem da igreja. Olha o que Deus está falando para mim através de Oséias, capítulo 4, versículo 4: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Não adianta brigar com esse rapaz, porque ele está com razão. Nós viramos piada. Quando que nós viramos piada, pastor? Quando nós começamos a contender com o sacerdote. Não é bem assim. Veja bem, você está tendo exclusivo demais. Ei, palavra dura, pastor, são outros tempos. Quando Deus vai dizer que a palavra dele não muda. O que mudou de lá para cá foi a minha falta de temor a ele. Foi, sabe, a falta de amor que está imperando no mundo, mas a palavra dele continua a mesma e será ontem, hoje e eternamente. E ele ainda diz mais: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então não vai passar uma palavra sem que seja cumprida. Por isso cairás de dia. Aqueles que acham que é contender com o sacerdote, não é bem assim não. O senhor tem que ter jeito de falar, não é assim não. Ele está falando aqui: por isso cairás de dia, e um profeta cairá contigo de noite, e destruirei a tua mãe. Não há descendência mais. Não há mais geração de adoradores em nossos dias. Sabe o que a criança vem fazer na igreja? Ela vem brincar, como se fosse um parque de diversão. Não há mais novas gerações de adoradores. Quando Deus promulgar a noção do jejum nesta casa chamada, procura lá.
Não creia na minha palavra, não busque na palavra de Deus, que é ela que ele está dizendo, conhecer e prosseguir. Ele dizia, juntai a todos, até os que amam. Até os que amam tem que vir aqui entendendo que ele veio cultuar. Ele diz mais, neste dia faça um dia de proibição para eles. Que não é lugar para brincadeira. Não é lugar para vir aqui sentir agradável, ou se eu vou lá para me agradar. Não, eles vêm aqui para entender a voz dele. Versículo 6: o meu povo foi destruído. E quantas casas destruídas? Olha, são relatos e mais relatos que se ouvem. No templo universal, quando se pergunta daquela igreja que tinha todo o poder, que orava, que o cego via, que os surdos ouviam, que havia milagres, poder e maravilha, cadê essa igreja? Mas não. Sombra de dúvida. Onde está essa igreja? Virou piada do Rodrigo Marques. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Quando você vier aqui nesta casa chamada casa de oração, ele quer as suas mãozinhas para sacrificar a ele. Ele está te rejeitando. Pastor, eu orei, eu tenho buscado feito depois de subir até o monte, não aconteceu nada. Deus tem te rejeitado porque você tem rejeitado o conhecimento dele. Meu Deus. A única regra de fé para mim e para a sua vida é que eu tenho nova vida para você, mas está aqui, olha, no terceiro dia vai ressuscitar e você vai ter que viver por ele. Nós não queremos, não. Pastor, você não sabe o que é viver com Jesus, é ser renegado, é não ser mais convidado para as festas. Eu tenho te rejeitado como sacerdote, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Talvez nós estejamos vivendo os últimos tempos da igreja genuína na terra. O que ele está falando aqui é que não haverá novas gerações. E isso não é porque é vontade dele fazer isso. É porque nós temos entregado as nossas gerações na mão do inimigo. Nós temos entregado, ou temos nos entregado a um momento como esse de virar piada na boca dos humoristas por aí. Há uns anos atrás havia maior reverência em se falar dos crentes. Eu lembro que, por vezes, iríamos passar em um determinado local perigoso. Por vezes eu ia com a minha avó já uma senhora de idade já, e nós íamos para a igreja ali, e a gente estava todo tempo passando no meio desses malandros. E eu me lembro de ter passado uma vez, olha, deixa os filhos passar, respeita. Tinha-se maior reverência. Hoje nós somos piada. Se auto-declarar, eu sou o pastor ladrão, não há mais reverência. É culpa deles, como ele está falando, não contenda com eles, porque é uma verdade. O meu povo não me conhece, não sabe quem de verdade eu sou. E por que ele é tão incisivo em que nós conheçamos e prossigamos em conhecer aquele que ressuscitou no terceiro dia, ou seja, a palavra, o verbo encarnado que habitou entre nós? Por que ele é tão incisivo? Porque ao contrário de mim e de você, que dizemos que conhecemos e não temos relacionamento com ele, ele nos conhece. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai dizer que antes que nós nos formássemos no ventre, ele já nos conhecia. Ele já tinha planejado uma caminhada para mim e para você. Ao contrário do que muitas vezes falamos, nós conhecemos e não vivemos. Qual é a diferença? O conhecimento exige relacionamento, exige uma metanoia.
são os estudos. Nos estilos de estudo da Bíblia, de teologia, de credenciais, eu tenho algumas. Filiação à Convenção Nacional de Pastores. Títulos e títulos. Há algum problema nisso? Não. O problema é a gente testificar tudo isso diante do mundo e depois virarmos piada, porque nós verdadeiramente não temos relacionamento com Deus. Não o conhecemos assim como Ele é. Eu conheço a teoria dele, mas não sei quem Ele é. Eu não sei como é que Ele age, eu não sei como é que Ele abraça pessoas, eu não sei como é que Ele transforma a pessoa, eu não sei o que Ele tem de plano para a minha vida. E aqui há dois extremos. Aqueles que não conhecem porque não querem conhecer mesmo, ou aqueles que conhecem demais e querem deliberar a sua própria vida. Mas pastor, não tanto quanto radical o senhor está pregando, que nós como igreja não conhecemos a palavra, não conhecemos Jesus. Eu estou aqui, eu tenho tantos anos de igreja. Olha, eu canto no ministério tal, eu participo do ministério tal, eu oro, eu subo um monte, eu desço um monte. Não seria radical demais da parte do Senhor já está sendo conivente com esse humorista? Dizer incisivamente que nós não conhecemos. Eu quero citar só alguns exemplos para vocês. Porque eu ouvi em rede nacional esses dias: os humilhados serão exaltados. Eu já ouvi isso no culto. Isso não está na Bíblia. O que está escrito, pastor? Aquele que a si mesmo se humilhar, meu Pai os exaltará. Quer outra? O cair é do homem e o levantar é de Deus. O que a Bíblia fala, pastor? Aquele que está de pé, olha para quem não cai. Outra, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Mas o que realmente está escrito? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quer outra? O diabo vem para roubar, matar e destruir. Quando nós pegamos para ler a Bíblia, a gente tem que se atentar a texto, contexto e sobretexto. Quando ele está falando que quem vem roubar e matar e destruir é um ladrão, em que contexto está? Ele diz que ele está falando de maus pastores. Ele diz que o pastor é aquele que entra pela porta, aquele que entra por outro lugar é ladrão e salteador, e o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E nós pregamos que é o diabo que vem roubar, matar e destruir. O que diabo vem fazer? Qual o papel do diabo? Não é roubar, matar e destruir. O que o diabo vem fazer? O que ele fez lá no Éden? Enganar, pai da mentira. Ele quer que nós cometamos o mesmo pecado que ele cometeu. Qual foi o maior pecado do diabo? Querer ser igual? O que ele falou para ela? Come do fruto, você vai ser igual a Deus. E por que cometemos isso? Porque não conhecemos. Porque quando o pastor fala, tem que estudar a religiosidade. Nós não podemos obrigar a igreja a estudar. Então continuemos sendo piada. Porque ao contrário, como esse rapaz que foi tentado evangelizar leu a Bíblia 3 vezes. Eu conheço. Ah, pastor, me dá sono. Guarda essa ideia. Eu disse que, ao contrário, muitas vezes, como eu e você, dizemos que conhecemos e não temos relacionamento com Ele, Ele nos conhece de fato. Vá comigo agora até João capítulo 1. Há dois extremos: aquele que não conhece nada, repete
texto e contexto, não saber fazer uma boa exegese do texto, pregam heresias. Jesus, ele conhece cada um de nós. Existem aqueles extremistas, aqueles que sabem muito, se reservaram ao estudo e pensam que conhecem Jesus. Olha só, João capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 19. Eu quero falar sobre esse personagem, João. João, primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus. Filho de Zacarias, filha de Isabel, prima da mãe de Jesus. Este, quando veio ao mundo, ele já veio com a missão de preparar caminho para o Salvador, ou o próprio Cristo, o Messias. Ele cresce e quando ele chega aos 20 anos de idade, ele se retira para o deserto para se dedicar à missão que ele tinha de preparar caminho para Jesus. Vamos colocar, é como muitos pregadores fazem: olha, eu quero seguir o ministério da palavra, então ele se resguarda naquele momento de estudo. Eu vou estudar a palavra, e ele começa a orar sobre, começa a buscar. João Batista, ele resolveu se reservar por 10 anos no deserto. Será que ele conhecia das profecias? Será que ele conhecia essa Bíblia? 10 anos estudando ela, as profecias, tudo, o caminho, como é que seria? E ele chega com uma palavra tão incisiva naqueles dias que as pessoas se incomodaram com aquilo. A palavra de João Batista naqueles dias, ele dizia, ele começava a entrar pela cidade gritando: arrependei-vos, raça de víbora. Ele era incisivo porque ele tinha propriedade. Eu estudei sobre as profecias e vocês não estão enxergando o que eu não consegui enxergar. Arrependei-vos, porque vai vir um após mim que é maior do que eu. Quantos pregadores eloquentes tem por aí? Pregam com uma incisividade, se valem dos seus títulos, dos seus estudos. E João Batista surge naqueles dias com essa mensagem tão forte que incomodou alguns. Olha o que aconteceu no versículo 19. João capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? O discurso dele era tão forte, tão incisivo, que foram enviados agora sacerdotes e levitas perguntam para ele lá: quem és tu? Que eloquência é essa? Como você pode ser tão incisivo assim nesses dias? Nós somos colônias de Roma, estamos todos aqui acuados diante de Roma, por Roma tem que roubar até os nossos cultos, e chega você como se fosse um detentor da genuína palavra. Só você tem o dom da palavra. Quem és tu? Versículo 20. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem, pois, és tu? Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes tu de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que ele está declarando aqui? Eu estudei sobre as profecias, e eu fui chamado para preparar caminho para alguém que vai vir após mim, que é maior do que eu. Talvez o momento em que eu me coloco como pregador, eu me encho de títulos, de credenciais, de estudos bíblicos, diplomas e diplomas. Eu tenho alguns deles. Mas o que me acrescenta não ter relacionamento com ele? E os que tinham sido enviados, versículo 24, eram os fariseus, e perguntaram e lhe disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. João, até este momento,
rolos na mão, pregando para o povo. Ele te conta porque já tinha memória 10 anos. E mediante o que ele sabia das Escrituras, ele começou agora, sabe, disciplinar, doutrinar o povo. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Que mensagem poderosa! E tudo isso porque dentro dele ele achava, eu conheço a quem eu estou pregando. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até esse momento João ainda estava com aquela ilusão. Eu conheço, estou preparando o caminho. Eu estudei para isso, estou cumprindo a minha missão. Talvez o ímpeto do meio do seu coração, quando nós viemos a esta casa, levantamos as nossas mãos, cantamos hinos maravilhosos, oramos, intercedemos, pregamos e nos valemos dos nossos títulos. Eu estou fazendo tudo isso porque eu conheço de verdade. João até esse momento achava que conhecia. Olha só no versículo 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão estava João batizando. No dia seguinte, versículo 29, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não o conhecia. Ele estava cheio da letra, cheio da palavra, cheio das profecias. Mas aqui no versículo 31 ele vai dizer: eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vi eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre mim. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que virem sobre o Espírito Santo descer, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vim, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E eu posso mexer na letra, mas se eu não tiver o Espírito Santo que me revela, não tenho relacionamento com ele, não conheço de verdade. João Batista estava pregando incisivamente apenas pelas profecias que ele tinha estudado, mas quando ele vê o Espírito descendo, talvez é o que esteja voltando para mim e para você, igreja, para deixar de ser piada. É deixar que o Espírito desça e nos encha de tal forma que as palavras lidas, os cânticos cantados comecem a fazer sentido na nossa vida cotidiana. Quando é manifestado isso na vida de João, que ele é alcançado por este poder através do Espírito Santo, afinal foi o próprio Deus que o revelou. Este é o que vai tirar o pecado do mundo. Se você quer nova vida nessa terra, se você quer sair dessa vida de miséria, se você quer sair dessa vida de escárnio, onde você tem sido piada, por onde você tem passado, o caminho é Ele, não há outro. Ele é o caminho, a verdade é Ele, e a vida ninguém vai atrás do próprio Ele. Quando nós reconhecemos Jesus por experiência, quando nós vivemos experiência com Ele, qual que é o nosso ímpeto do coração? A gente quer testificar, a gente quer falar dele, como nós vimos semana passada. O louvor que dizia: eu quero declarar teu nome, Jesus, eu quero declarar teu nome. Como é que eu posso fazer isso? Tendo experiência com Ele, vivendo Ele dia e noite. É ver um versículo aqui na Bíblia e ser referência para mim e falar: olha, eu sei que é assim mesmo, porque eu tenho vivido isso. Quando nós vivemos isso, nós queremos testificar, nós queremos declarar para o mundo.
João Batista, a partir desse momento, ele começa a pegar com outra propriedade. Olha o que acontece no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, mas não era o mesmo João, era outro agora, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele se moveu em mim, ele me revelou, ele se revelou em mim, e agora eu tenho prazer em testificar: ele é o motivo da minha salvação. Seguir a ele. Versículo 36. E vendo passar, 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Quando você tem testemunho, quando você tem experiência de vida para contar para alguém, sabe qual que é o risco que você corre dessa pessoa também querer esse Jesus que você serve? Me apresenta esse Jesus, eu também quero viver isso. Eu consigo enxergar na sua vida. Eu sei que você está declarando com palavras, mas eu vejo na sua vida. Aqueles dois discípulos pediram: João, a gente pode seguir? Quando Jesus percebe que eles estão seguindo, olha o que acontece, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Quem quer ter relacionamento com ele tem que buscar a morada dele. Não tem como ter relacionamento em casa, não tem como ter relacionamento me afastando dele. Eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que ir até a morada dele. Aqueles dois homens entenderam: olha, só tem um jeito de a gente começar a ter nova vida. Vamos seguir esse homem. E não bastante, eu quero saber onde é que o Senhor mora. Será que nós temos buscado na palavra onde ele mora? Será que nós temos buscado as regiões celestiais aonde ele mora? Ou será que nós temos que nos empatado nessa terra, aleluia, com as coisas corriqueiras dessa terra, e temos deixado muitas vezes pelas coisas dessa terra de seguir a ele? Não vou na igreja hoje porque eu não estou bem. Não vou na igreja hoje porque as coisas estão dando errado aqui. Quando esse é o motivo de eu me aproximar, eu estou me afastando, eu estou me afastando. E o pior de tudo é eu dizer para as pessoas lá fora: eu tenho relacionamento com ele, eu sou um cristão. Não, você é uma piada. Você não conhece Deus. Você não conhece Deus como você serve. Jesus tem maior prazer em receber a mim e você, se nós demonstrarmos para ele: Senhor, eu quero ter relacionamento com o Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 39. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª, porque na presença do Senhor, quando você tem relacionamento com ele, você não tem pressa de sair da presença dele. Que presença maravilhosa é essa? Me deixa ficar. Não me despeça agora, eu quero ficar, Jesus. As pessoas dizem para a gente: eu tenho pressa de ficar aqui e embora. Eu quero ir embora. Não, já deu. Quem está na presença de Jesus não tem pressa, já é a hora 10ª de passar o dia todinho com ele. Esses dois discípulos que começaram servindo a João, aprendendo de João no deserto, eles eram conhecidos, e aqui está o nome deles no versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Quando você encontra Jesus, é impossível você sair da mesma forma do qual você chegou para ele. É impossível quando você tem um encontro real com Jesus, você sair da mesma forma. Ele passou aquele dia todo. André, eu acho que ele viveu ali experiência, porque não está relatando, mas nós podemos conjecturar aqui. Jesus trouxe momentos, talvez até da terra infância deles, das profecias. E quando você vive um momento como esse, é aquilo que eu falei, você quer passar adiante. Eu não quero viver essa experiência sozinho, eu quero passar para outros. E não foi diferente na vida de André. O primeiro
significa aqui para mim e para você. Trazer as pessoas a Cristo está imbuído a mim e a você, é pessoal. Muitas vezes esperamos da igreja, esperamos do pastor que aconteça algo que somos nós que temos que fazer. Quem pode alcançar a nossa família se não nós mesmos com o nosso testemunho? Quem pode alcançar a nossa casa se não nós mesmos com o nosso testemunho? Olha o que André fez. Versículo 41. Achou primeiro a seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. Oh, Simão, achamos. Quando ele dá esse testemunho, quando é vívido na tua vida, as pessoas querem conhecer. Eu estou vendo diferença já no teu olhar. Eu quero conhecer esse Jesus. Vamos adiante, versículo 42. E levou-o a Jesus. Foi Jesus que foi buscado em casa? Não, levou-o. Porque quando nós temos prazer no Senhor, nós temos prazer em trazer as pessoas para ouvir a palavra, para ouvir a Jesus. Eu não posso entrar na tua casa, eu não posso entrar na tua vizinhança. O pastor tem que vir aqui. Não, eu já estou lá. Eu vou levá-lo a Jesus. André falou: eu não quero isso sozinho. Ele conheceu, ele primeiro falou a Simão: olha, eu achei o Messias e eu vou levá-lo até ele. Eu não sei qual vai ser a estratégia que você vai usar na tua casa para trazer alguém para Jesus, mas comece a militar por Jesus neste momento. Use uma estratégia em Deus, mas traga alguém até Jesus. Olha só, levou-o a Jesus, e aqui vem a prova de que ele nos conhece. E olhando para Jesus, ele disse, Jesus olhando para ele e disse: tu és Simão, filho de Jonas. Ele te conhece. Por mais que nós não tenhamos buscado conhecer ele com intrepidez, ele nos conhece. Quando ele olha para ele e diz: olha, tu és Simão, filho de Jonas, ele está dizendo: eu te conheço. Pedro não precisou nem abrir a boca, ele já disse: eu te conheço. Simão, a tradução desse nome quer dizer um bom ouvinte. Talvez o intuito que eu e você temos ido uma casa como essa aqui, foi até retratado ali no vídeo, é ouvir algumas palavras, somente o filé mignon que alguém tira para você, canta algumas palavrinhas e vai embora. Sou só um bom ouvinte, não sou praticante. Jesus identificou isto em Pedro. Até hoje você era apenas um bom ouvinte. Só que ele vai continuar a leitura. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Alguém que foi consolidado, alguém que agora tem as suas bases enraizadas. Até hoje você foi um bom ouvinte, mas daqui para frente você tem raízes. Eu te conheço como você, mas você não vai ficar da mesma forma. Parei 3. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Assim como André, quando foi ministrado por Jesus, ele tomou o intuito de levar Simão, seu irmão, até a presença de Jesus, onde agora já está transformado, já está sendo moldado, já está sendo enraizado, tem agora raízes, não é apenas mais um bom ouvinte. Filipe também tomou o intuito no seu coração de levar alguém até Jesus. Olha só, Filipe, versículo 45, achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele também, por ter sido transformado pela palavra de Jesus, quando Jesus fala: vem, segue-me, eu preciso levar alguém a esse Jesus. Então ele convida Natanael. Natanael, que vivia na região
Betsaida. Para muitos, naquela época, Betsaida era uma das cidades evitadas pelos judeus. Ali em Betsaida morava a escória, região de Betsaida, Nazaré, Galileia, morava a escória dos judeus. Geralmente aqueles que eram renegados nas sinagogas. Você não é apto para viver nem mesmo em meio aos outros judeus. Iam para essa cidade. Então, quando Natanael é chamado, ainda diz: achamos o Messias, ele se entusiasma em espírito. Só que agora, quando ele toma conhecimento que Jesus, esse Cristo, esse Messias que eles tinham achado, era de Nazaré e era filho de José, olha o que ele fala no versículo 47, ou melhor, 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Porque Natanael sabia que do lugar onde ele estava, do lugar onde ele residia, sabe, não poderia vir nada bom. Agora, como você pode dizer que achou Jesus nesse meio, alguém derrotado o santo como Messias, resgatador de Israel? Como você pode dizer que pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe, ousado nesse amor de Jesus que o alcançou, disse: vem e vê. Porque tem coisa que com palavra eu e você não vamos conseguir passar para ninguém, mas o amor dele nos constrange. Vem e vê. Jesus vai mostrar agora também que conhecia este homem. Disse-lhe Jesus viu Natanael, via ter com ele e disse: eis aqui o verdadeiro israelita, em que não há dolo. Ou seja, eu te conheço, rapaz. Eu sei o quanto você tem lutado para se manter firme na minha presença. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Eu não sei qual foi o intuito de você vir aqui esta manhã. Eu não sei qual é agora a tua percepção diante dessa palavra. Eu não sei o que você tem pensado até a respeito dessa palavra. Talvez você esteja contrariado. E eu quero que você esteja mesmo, porque eu fiquei contrariado diante dela. Talvez você esteja, e talvez você mais convence para alguém, fala: não, a palavra foi maravilhosa. Quando você está dentro de você falando: nossa, mas o pastor está sendo incisivo demais, será isso mesmo? Jesus está falando que vai estar te vendo nesse momento também. Jesus está declarando aqui para Natanael: eu te vi estando debaixo da figueira quando o Filipe foi lá chamar, e você falou: pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, Natanael, eu estava lá quando você estava desferindo julgamento sobre a minha pessoa. Eu estava lá quando você estava desferindo julgamento sobre a minha palavra. Eu te conheço. 49, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: porque disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores tu verás daqui para frente. Será que estamos preparados para ver coisas maiores da parte do Senhor? Porque a partir dessa palavra, se nós tomarmos o intuito de conhecê-lo de verdade, olha o que vai acontecer comigo e com você, o que aconteceu com Natanael. Ele disse no versículo 51: na verdade, eu vos digo que daqui para em diante vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que quer dizer isso, pastor? Eu não estou entendendo nada. Quando que há anjos subindo e descendo, se não para atender ao meu e ao teu favor, a nossa necessidade, anjos subindo e descendo, delegados por essa palavra. Você vai ver sobre o Filho do Homem, sobre essa palavra. Deus tem anjos
para realmente dizer que conhecemos, temos que ter relacionamento com Ele. E é impossível sair da presença dele a mesma pessoa. Eu consegui mostrar a vocês nesta manhã, a palavra veio nos trazer à tona que nós não temos conhecido de verdade. Só que eu louvo a Deus, porque essa mesma palavra vem dizer que Ele nos conhece, Ele nos ama, e Ele tem um novo caminho, e Ele quer fazer resplandecer a luz do nosso coração. Ele quer fazer com que andemos em retidão. Ele quer fazer com que nós deixemos de ser motivo de escárnio no mundo aí fora. Ele quer que nós vivamos agora, a partir daqui para frente, a partir da pregação dessa palavra, nova vida. E nós só podemos ter nele, em Jesus. Todos esses homens encontraram com Jesus e tiveram nova vida. Agora é a minha e a sua oportunidade de termos nova vida diante dele. Que façamos isso com propriedade nesta manhã. Que nós possamos verdadeiramente professar o nome dele de verdade, dizer eu te conheço, mas com propriedade, não apenas de palavra, não apenas de estudo, não apenas de título. Abra mão de todos os títulos e comece a viver esse Jesus de verdade. João Batista naquele momento achava que conhecia, porque eu passei 10 anos reservado, talvez de jejum e oração. Ele tinha uma dieta especial, porque ele é o brasileiro de Deus, eu conhecia, eu preparei o caminho, e talvez eu esteja aqui diante de vocês, munido dos meus títulos, dos meus diplomas, dizendo, estou abrindo o caminho para vocês, e chegar naquele grande dia, dizer, eu não te conhecia. Porque muitos chegarão diante dele naquele dia, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, e ele vai olhar para mim e para você vai dizer o quê? Apartai de mim que eu não te conheço. Você pregou sim, você cantou sim, você se encheu de títulos lá na terra, de diplomas, mas você não tinha relacionamento comigo, você não tinha caminhado comigo. Deus mandou o seu filho para que ele morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse, e por ele nós vivamos. Se esse é o intuito da minha e da sua vida aqui nesta manhã, eu peço que vocês coloquem de pé. Eu peço que o Ministério de Deus se coloque no lugar. Nós vamos interceder no Senhor esta manhã. Nós vamos fazer uma oração